tudo que acontece com o Viper é aquela coisa, você escolhe sem emoção ou com emoção? No Viper é sempre com emoção, né? Não precisa nem escolher, né? Contem aí, como foi a saga de Timeless? A saga de Timeless, ela é, assim, no final, teve um final feliz, né? Isso que foi o mais importante, né? De tudo de tudo que aconteceu. Mas foi um processo longo. Não foi um processo assim, tipo, vamos gravar um disco porque a gente já tem as 12, já tem um tracklist, vamos entrar no estúdio e gravar. Não, isso foi ao contrário disso, aliás. Tinha algumas músicas, mas não o suficiente para a gente ter um disco de 12 músicas, como 11 músicas, como foi o final da história aqui, né? Que a gente tinha o nome do disco, a gente tinha o tema do disco, e a gente tinha mais uma música e não tinha mais nada. E a partir desse momento, quando a gente tinha isso daí, a gente passou a encher o disco. Só para assim, contextualizar esse período todo, porque é uma coisa que as pessoas geralmente têm falado bastante desse tempo. Mas assim, não é que foram 15 anos, né? O disco levou 15 anos. Na verdade, assim, depois do All My Life, que foi o último disco de estúdio, teve uma turnê, que foi uma turnê longa e tal. E depois teve uma coisa muito representativa, que foi aquela turnê de volta, até que vocês mesmos do Wiki Metal organizaram e tal, que foi a volta com o André, que foi uma turnê que era para ser rápida, que acabou, era para ser, sei lá, 5, 6 shows, acabou virando mais de 40 shows. Teve show do Rock in Rio, teve a abertura do Kiss, teve toda aquela saga, que foi a volta. Os preparativos para essa turnê foram longos, porque a gente tocava os 2 discos na íntegra. Então, assim, esses 15 anos eu estou acostumado a dizer que pareceu muito mais assim no papel um tempo longo do que para a gente que está dentro, porque essa turnê também foi longa do André, depois o André acabou saindo, voltando para o Xamã, o Leandro entrou na banda, então teve esse período, depois o Kiko entrou na banda, teve a pandemia no meio, então quer dizer, na verdade esses 15 anos, eles efetivamente do disco, foi um período quase normal de um disco, quer dizer, ele foi um pouco mais, né, um pouco mais longo e tal, porque ele teve todo tiveram todos esses obstáculos no meio, mas ele não foi um período de 15 anos assim esperando para lançar o disco. Não, lógico. Teve muita coisa que aconteceu. Eu lancei 2 discos solo, o Pete lançou disco solo, teve, né, o próprio Leandro tem outros projetos, enfim, então tinha muita coisa rolando assim, paralelo a isso. Então não foi um período de que a banda estava parada meio que esperando, tal. Foi um período também ocupado, mas com outras coisas e também os preparativos, as composições desse disco, né? Mas sim, foram 15 anos de lançamento de um disco novo. Não foi 15 anos parado. O Viper não parou 15 anos. Mas não, realmente... E fora que o processo desse disco, então, deve ter durado desde que vocês decidiram falar, vamos fazer um disco novo, até o Timeless ficar pronto, foram o quê? Uns 3 anos, então? 2 a 3 anos. Acho que um pouco mais. Em junho da pandemia, a gente passou a tratar o disco de outro jeito a partir de junho do ano da pandemia. Muito legal. 2020, então mais ou menos uns 3 anos. Lembrando que a pandemia foi uma coisa que atrapalhou pra caramba, porque, né, os contatos eram difíceis, enfim. Então, se pensar, não foi tão longo assim o processo.